E agora a gente volta a falar da tragédia que aconteceu no centro de treinamento do Flamengo. Quem está conosco é o especialista em direito desportivo, o doutor Diego Carlos Tavares. Doutor, uma ótima tarde para o senhor, claro que na medida do possível, depois de uma tragédia como essa. Mas eu queria fazer uma pergunta, eu sei que o momento, claro, é de luto para todas essas famílias. Mas depois que passar tudo isso, o que pode ser feito a partir de agora? Essas famílias podem entrar com uma ação contra o clube, verificando as condições onde estavam esses garotos? Boa tarde, Rafael. Infelizmente, uma tarde para todos nós que inclusive militamos no direito esportivo, trabalhamos com futebol, estamos ainda chocados com esse acontecimento trágico, né? Assim, passada toda essa tragédia, essas famílias, após o esclarecimento dos motivos e de tudo que envolveu essa tragédia, poderão ser pedidas a reparação e as indenizações cabíveis. Provavelmente em casos que, se não tiver algum seguro firmado no contrato de formação, esses atletas não têm contrato de trabalho, e a maioria deles, até porque são de idade inferior de 16 anos, têm contratos de formação e poderão sim pedir as reparações cabíveis. Doutor, nesse caso, em relação ao Flamengo, o clube sofre, além de, claro, dessas indenizações que podem ser pagas no futuro, algum tipo de punição mais severa? É muito cedo para nós falarmos, Rafael, em punição ao Flamengo nesse momento, quando nós não temos ainda os elementos que causaram essa tragédia, né? Então, após ser esclarecido os fatos que levaram a essa tragédia, nós poderemos falar em punição ao Flamengo, por reparação na justiça ou não. Nesse momento, nós temos que ver o fato que aconteceu, né? O que ocorre, não só o Flamengo, como os clubes de futebol no Brasil, infelizmente, quando a gente fala em formação de atleta, nós pensamos muito no atleta em si, e não nas crianças ou nos adolescentes, né? Então, acabam ocorrendo situações como essa, só pensa no atleta e não pensa no ser humano. E o que acontece, não é a primeira vez, nós falamos no Flamengo, em outros clubes também, que infelizmente vitimaram essas atletas de base. Doutor, em relação a essas indenizações, esses valores que podem ser pagos, como nós estamos dizendo, aqui no futuro, isso é para toda a vida? A família recebe essa quantia para sempre? Pode ser pleiteado. Isso, provavelmente, eu entendo que isso é competência da Justiça do Trabalho, embora não tenha, aquilo que nós falando que não tem contrato de trabalho, mas é uma relação de trabalho, pode ser pleiteado, e isso aí é uma decisão que a Justiça do Trabalho vai definir. Doutor, nesse caso não há carteira de trabalho, para quem está em casa conseguir entender, melhor dizendo. Eles têm uma espécie de contrato que firma esse vínculo junto com o clube do Flamengo? Exatamente, é o contrato de formação baseado na Lei Pelé, artigo 29, né, que pode ser celebrado a partir dos 14 anos, e o contrato de formação pode ser celebrado e tem esse vínculo com deveres do atleta, deveres do Flamengo, responsabilidades do atleta, obrigações do atleta, obrigações do Flamengo, e que tem esse vínculo que prende o atleta ao clube, né? Sim. Doutor, o senhor sabe me dizer em relação ao que diz a lei? Nós estamos falando do centro de treinamento do Flamengo, onde ali uma unidade ultramoderna foi inaugurada recentemente e esses jovens passariam para lá nas próximas semanas, mas infelizmente isso acabou não acontecendo, essa fatalidade que a gente está acompanhando nessa sexta-feira. O clube, o centro, precisa passar por vistorias para verificar aonde é possível alojar esses jovens antes de recebê-los? Exatamente, Rafael. Até assim, nós estamos falando do clube, dos maiores clubes do país, do Flamengo. Esses clubes é um clube formador que tem certificado da CBF, né? E tem as vistorias cabíveis. Então, normalmente, a estrutura para alojar esses atletas são estruturas que são fiscalizadas também pelo Ministério Público do Trabalho, que manda os procuradores fiscalizar isso, a estrutura, e normalmente são aprovados, principalmente tratando-se de clube grande de Série A. Então, muito nos surpreende uma tragédia dessa ter ocorrido, pode ter ocorrido também, isso não quer, nós estamos falando que o alojamento não tem condições.
mas normalmente são fiscalizadas e são aprovadas se o clube do tamanho do Flamengo dá um suporte de estrutura de categoria de base perfeitamente para os atletas poderem trabalhar, morar, se alojar. Exatamente. E exercer sua atividade. Doutor, a palavra que foi usada para definir onde estavam ali esses jogadores da categoria de base, um container. Era lá que eles dormiam e essa transferência, como eu disse, aconteceria só a partir da próxima semana. E lá as condições, de acordo com o próprio laudo que foi emitido, esse local deveria ser utilizado somente para estacionamento, o que já aponta uma situação bem mais precária. A gente falava dessa fiscalização que deve ocorrer para verificar as condições. A CBF, ela também tem uma ponta de responsabilidade nisso tudo, em não colocar uma fiscalização mais severa para evitar esse tipo de situação num centro de treinamento dessa magnitude, como nós estamos falando? Veja, essa situação do container é uma situação que, inclusive, tem sido realizada em outros centros de treinamento do país, né? Com categorias de base e até categorias profissionais, tem alguns clubes utilizando esse método moderno de construção. Eu acredito que a CBF deve fiscalizar, o Ministério Público do Trabalho também deve fiscalizar, ainda mais após uma tragédia dessa, e tem a responsabilidade se não tiver as condições ideais e seguras, principalmente, até porque é um dos requisitos da lei, da lei federal, no artigo 29, para o clube ser formador e receber todos os benefícios de formador, inclusive indenizações futuras quando vende o atleta, de dar totais condições para o atleta de alojamento, alimentação, educação e todos os demais obrigações que o próprio contrato de formação dispõe. Deve ser fiscalizado rigorosamente, até para o clube poder usufruir dos benefícios, mas futuramente no caso das vendas e transferências de indenização de formação do atleta. Entendi. Doutor, eu agradeço o tempo e a disponibilidade para esclarecer essas dúvidas, não só para nós aqui do Hora News, mas também aos telespectadores que vivem mais uma tragédia de 2019, 10 mortes no Rio de Janeiro, nesse centro de treinamento do Flamengo. Uma ótima tarde para o senhor.